Livro de Levítico, 26º capítulo, e os versículos 22 ao 46 que diz: E disse o Senhor: Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitaram. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaque e com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles, pois eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre Ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Podemos perceber aqui uma lista de bênçãos e maldições que Deus prometeu ao povo de Israel, dependendo de como eles se comportariam. Se eles obedecessem aos mandamentos de Deus, Ele prometeu abençoá-los com uma colheita abundante, segurança, paz e proteção. Mas se eles se desviaram do caminho de Deus, Ele prometeu enviar fome, doenças, invasões estrangeiras e muitos outros tipos de sofrimentos. Essas bênçãos e maldições não se aplicam apenas ao povo de Israel, mas também podem ser aplicadas às nossas vidas hoje. Deus é amoroso e misericordioso, mas também é justo e santo. Ele deseja que sigamos o seu caminho, e isso inclui seguir os seus mandamentos e obedecer à sua vontade. Quando obedecemos a Deus, experimentamos as bênçãos que Ele prometeu.
Isso não significa que a nossa vida será perfeita e sem problemas, mas significa que teremos a sua proteção, direção e ajuda em todas as situações. E, quando nos desviamos do caminho de Deus, as consequências de nossas escolhas podem ser dolorosas. No entanto, mesmo quando nos afastamos de Deus, Ele ainda nos ama e nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele. Ele é um Deus de graça e misericórdia, e sempre nos recebe de braços abertos quando nos arrependemos e pedimos perdão. Portanto, que possamos seguir os mandamentos de Deus e desfrutar das suas bênçãos em nossas vidas. E se nos desviarmos do seu caminho, podemos nos arrepender e voltar para Ele, sabendo que Ele nos ama e deseja nos restaurar. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam conosco sempre, e que possamos ser encorajados por Ele em todas as áreas de nossas vidas. Na meditação de hoje, eu lembro que Deus, entre outras coisas, é também misericórdia, paciência e principalmente amor. No livro dos Salmos, capítulo 103 com o versículo 8 diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A palavra misericórdia significa mostrar compaixão e ansiedade para com aqueles que estão sofrendo ou em necessidade. É a disposição de Deus de permitir aqueles que se arrependem e pedem perdão. Deus não é um Deus que deseja nos punir ou nos condenar, mas sim nos ajudar a encontrar o caminho certo. Além de ser misericordioso, o Senhor também é compassivo. Isso significa que Ele é capaz de sentir e compartilhar as nossas dores e aflições. Quando estamos passando por um momento difícil, Deus está conosco, nos consolando e nos guiando. E não é apenas isso, Deus é paciente e grande em amor. Ele não desiste de nós facilmente e sempre nos dá novas oportunidades. Ele é tão amoroso que mesmo quando erramos repetidamente, Ele não desiste de nós, mas nos dá a chance de recomeçar. Essas características de Deus devem nos motivar a buscar o seu perdão e a sua graça. Devemos nos lembrar de que não há nada que possamos fazer para merecer o amor e a misericórdia de Deus, mas que Ele nos ama incondicionalmente. Devemos confiar em Deus e depender da sua bondade, porque somente Ele pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Que devemos nos lembrar sempre do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas e assim, sermos motivados a amar e tolerar os outros como Ele nos ama. Oração do dia. Deus, agradecemos por mais um dia que se inicia. Pedimos que olhes por nós e concedas saúde não só para nós, mas também para todos aqueles que estão em necessidade. Senhor, pedimos Tua proteção e segurança em todas as situações que enfrentamos em nossa caminhada, para que possamos superar os obstáculos com sabedoria e vitória. Concede-nos a orientação e a sabedoria necessária para tomarmos decisões importantes e que possamos sempre seguir o Teu caminho. Fortalece-nos com a coragem e a força para enfrentar os desafios do dia a dia e superar as dificuldades que possam surgir. Reconhecemos e somos gratos pelas bênçãos que recebemos diariamente, que elas nunca passam despercebidas em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos erros, e pedimos sabedoria para não errar mais. Que o nosso sucesso e realização profissional e financeira sejam frutos do nosso esforço e dedicação, mas sempre sob a Tua vontade e orientação, é o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.